O microfone apitou uma vez, só uma, e o auditório inteiro prendeu a respiração. Era um homem de terno azul marinho que segurava o microfone, um professor universitário de física quântica com doutorado em 2 universidades europeias, um homem que tinha passado a vida inteira medindo, calculando, provando. E ele estava de pé, no corredor central de um auditório com 300 pessoas, olhando diretamente para o palco, onde Divaldo Franco sentava com aquele jeito quieto que todo mundo que já o viu conhece. Os ombros levemente inclinados para a frente, as mãos pousadas sobre o joelho. Os olhos meio fechados, como quem está ouvindo alguma coisa que os outros não conseguem ouvir. O professor limpou a garganta e disse, com a voz firme de quem está acostumado a dar aula para anfiteatros cheios: Senhor Franco, eu tenho uma pergunta técnica. O senhor afirma que recebe mensagens de entidades que o senhor chama de espíritos, mas, em algumas ocasiões documentadas, o senhor também descreveu seres que habitam outras dimensões, com estruturas de consciência que transcendem a biologia humana conhecida. Eu preciso saber, o senhor está afirmando que tem contato com inteligências extraterrestres? Porque se está, eu quero provas. Aqui, agora, diante de todos. O silêncio que se seguiu durou talvez 4 segundos, mas pareceu muito mais. Divaldo Franco levantou os olhos, olhou para o professor, e então, devagar, como quem está prestes a dizer algo que sabe que vai mudar o rumo de uma conversa, abriu um sorriso. Não um sorriso de deboche. Não um sorriso de quem vai fugir da pergunta. Um sorriso de quem acabou de entender que aquela pergunta era, no fundo, a pergunta mais honesta que alguém já havia feito para ele em muitos anos. Eu preciso te pedir uma coisa antes de continuar. Fica até o final, porque o que esse homem respondeu naquele auditório não foi apenas uma resposta. Foi uma das reflexões mais desconcertantes, mais precisas e mais silenciosamente devastadoras que já saíram da boca de um médium brasileiro. E quem estava lá naquele dia, seja crente, seja cético, saiu andando de um jeito diferente, mais devagar, como quem acabou de ouvir algo que ainda está tentando encaixar. Mas para entender o que aconteceu naquele auditório, eu preciso te levar um pouco mais atrás. Preciso te contar quem era esse professor, por que ele estava lá, e o que estava acontecendo no Brasil naquela época que tornava esse encontro inevitável. Porque esse choque, esse encontro entre a ciência e o que Divaldo Franco representa, não foi acidente. Foi acúmulo. Estamos nos anos 90, numa época em que o Brasil vivia uma fome específica. Não a fome de comida, embora essa também existisse. Era uma fome de explicação. O país tinha acabado de sair da ditadura, a internet ainda engatinhava, e havia uma geração inteira de brasileiros que tinha crescido ouvindo que a ciência ia resolver tudo, que o progresso ia chegar, que bastava esperar. E o progresso chegou, de certa forma. Mas as perguntas mais antigas, as perguntas que as pessoas faziam às 3 da manhã quando não conseguiam dormir, essas perguntas continuavam sem resposta. Para que eu estou aqui? Existe algo depois da morte? O que eu sou, afinal, além desse corpo que um dia vai parar? E é nesse caldo que Divaldo Franco vivia e trabalhava. Salvador, Bahia. Uma cidade que tem o sol mais forte do Brasil e as sombras mais antigas também. Divaldo acordava cedo. Sempre. Era um hábito que tinha desde menino, desde quando cresceu numa família pobre no interior da Bahia, num tempo em que a eletricidade era luxo e a noite caía de verdade, pesada e escura, sobre as casas de taipa. Ele tomava café, simples, forte, sem açúcar. Sentava na cadeira de sempre e começava a trabalhar. Trabalhar, para Divaldo, significava coisas que a maioria das pessoas não consegue nem imaginar. Significava receber uma fila de gente que às vezes começava a se formar antes do sol nascer. Mães com fotografias de filhos mortos na mão. Homens que tinham perdido negócios, casamentos, direção. Jovens que olhavam para o futuro e só viam névoa. E Divaldo atendia a cada um, sem cobrar, sem pressa, com aquela capacidade que as pessoas que o conheceram de perto descrevem como perturbadora, essa capacidade de olhar para um estranho e dizer algo que faz a pessoa sentir que ele de alguma forma já sabia.
Mas Divaldo não era apenas um médium de consultório, se é que se pode chamar assim. Era um orador, um dos maiores que o Brasil já produziu, dizem os que entendem dessas coisas. Quando Divaldo subia a um palco, acontecia uma coisa estranha. A sala ficava quieta de um jeito que salas raramente ficam. Não era o silêncio de quem está respeitando uma palestra. Era o silêncio de quem está com medo de perder uma palavra. Porque as palavras de Divaldo não vinham em ordem convencional. Vinham em espirais. Uma coisa puxava a outra, uma ideia abria a outra, e de repente você percebia que estava pensando em algo que nunca tinha pensado antes, e não sabia exatamente como chegou lá. Ele tinha dado palestras em cidades grandes e pequenas, em universidades, em teatros, em ginásios de esporte com chão de madeira estragada e tribuna improvisada com mesa de plástico. Tinha falado em Lisboa, em Buenos Aires, em Tóquio, em Los Angeles. Tinha sido aplaudido de pé por plateias que nem entendiam português, que acompanhavam a palestra através de tradutores e, mesmo assim, choravam. Porque havia algo na presença de Divaldo Franco que atravessava o idioma, que atravessava a cultura, que tocava num lugar que é igual em todo ser humano, independente de onde nasceu ou no que acredita. E havia também, é claro, os que não acreditavam. Os que achavam que era tudo teatro, que era manipulação emocional, que era o charme de um orador experiente, aproveitando a vulnerabilidade das pessoas para vender uma visão de mundo que não tinha sustentação empírica. E entre esses céticos, havia uma categoria específica que tinha começado a aparecer com mais frequência nos eventos de Divaldo: os cientistas, professores universitários, pesquisadores, físicos, biólogos, psicólogos, neurocientistas. Pessoas que iam até lá, não para acreditar, mas para questionar, para desafiar, para ver de perto o que aquele homem fazia e tentar encontrar a costela do truque. E foi num desses eventos, numa tarde quente de setembro, numa cidade do interior de São Paulo que não vou nomear aqui, porque os envolvidos pediram discrição, que o professor apareceu. O nome dele era Marcelo. Dr. Marcelo Augusto Vitorino de Carvalho, para ser preciso. 52 anos, cabelo grisalho cortado curto, óculos de armação fina, mãos grandes que gesticulavam muito quando ele falava, como quem está constantemente desenhando equações no ar. Ele era professor titular de física teórica numa universidade federal e tinha publicado artigos em periódicos internacionais sobre mecânica quântica, entrelaçamento de partículas e o que os físicos chamam de não-localidade. Essa propriedade esquisita do universo em que partículas separadas por distâncias enormes conseguem se influenciar instantaneamente, como se o espaço entre elas não existisse. Marcelo era, pelo testemunho de todos que o conheciam, um homem absolutamente honesto. Não era agressivo, não era arrogante. Era o tipo de pessoa que faz perguntas difíceis sem prazer na humilhação do outro, mas com uma necessidade genuína de entender. Ele tinha uma frase que repetia para os alunos: a ciência não tem medo de perguntas. A ciência tem medo de perguntas que não podem ser testadas. E é por isso que ele foi até o evento de Divaldo Franco, porque havia algo naquele fenômeno que ele achava que deveria poder ser testado, ou pelo menos confrontado de frente. Marcelo foi ao evento com a esposa, uma médica chamada Renata, que tinha crescido numa família espírita e que ouvia os relatos de pacientes sobre experiências de quase morte com uma atenção diferente da de outros médicos. Eles chegaram cedo, sentaram na terceira fileira e Marcelo passou a primeira metade da palestra de Divaldo com um caderninho no colo, anotando. Anotando frases, anotando conceitos, sublinhando contradições que achava que ia explorar na sessão de perguntas. E havia uma contradição em particular que estava incomodando Marcelo há algum tempo. Ele tinha lido, em publicações espíritas e em entrevistas de Divaldo, descrições de entidades que Divaldo chamava de mentores espirituais, seres que, segundo ele, habitavam planos de existência diferentes do plano físico humano, com estruturas de consciência mais complexas, com acesso a dimensões de realidade que a mente humana comum não consegue perceber. E Marcelo, sendo físico, tinha achado essa descrição perturbadoramente parecida,
com algo que os cientistas vinham discutindo de forma crescente nos últimos anos: a possibilidade de inteligências não biológicas, não necessariamente ligadas a planetas físicos, mas a estruturas de informação que poderiam existir em diferentes escalas da realidade. Em outras palavras, Marcelo estava se perguntando: quando Divaldo descreve esses seres, ele está descrevendo o que a religião chama de espíritos ou o que a especulação científica mais avançada começa a chamar de formas de inteligência não local? E se for a segunda coisa, então o que Divaldo Franco faz tem implicações que vão muito além do espiritismo, implicações que a ciência ainda não sabe como endereçar, mas que não pode simplesmente ignorar. Foi essa tensão, essa confusão específica, que levou Marcelo a levantar o microfone naquela tarde. Não era provocação barata. Era uma pergunta genuína, com camadas, de um homem que tinha passado semanas pensando antes de fazê-la. E Divaldo Franco olhou para ele e sorriu. O que aconteceu a seguir, eu vou contar com o máximo de cuidado, porque dependo de 3 fontes diferentes que estavam naquele auditório, e essas fontes concordam nos pontos essenciais, mas divergem nos detalhes menores. O que todas elas descrevem da mesma forma, com as mesmas palavras, é a expressão de Divaldo quando ouviu a pergunta. Uma expressão de, como disse uma das fontes, quem acabou de encontrar alguém que estava procurando há muito tempo sem saber. Divaldo não respondeu imediatamente. Ficou olhando para Marcelo por um momento e então disse: "O senhor me fez a pergunta certa. A pergunta errada seria se eu acredito em extraterrestres, porque extraterrestres são uma categoria científica, são seres físicos de outro planeta, com biologia diferente da nossa. Eu não tenho nenhuma experiência com isso, nenhuma. O que eu tenho experiência é com algo diferente, e eu preciso que o senhor me ouça com cuidado, porque eu vou tentar ser muito preciso agora." E aí Divaldo fez uma pausa, bebeu um gole de água, pousou o copo com cuidado e disse o seguinte: quando os médiuns falam em espíritos, a maioria das pessoas imagina fantasmas. Imagina algo entre nós e a morte, alguma coisa etérea que sobrou de uma pessoa que existiu aqui. E há verdade nessa imagem, mas ela é incompleta. O que as tradições mediúnicas mais antigas descrevem e o que eu experimento nas sessões mais profundas não são apenas ex-pessoas. São inteligências que nunca foram pessoas, pelo menos não neste planeta, não nesta escala de realidade. São consciências que habitam o que a nossa tradição chama de planos superiores, mas que poderiam ser chamados, sem nenhuma perda de significado, de outras dimensões de organização da informação. O auditório ficou quieto de um jeito específico. Não o silêncio de quem está dormindo, o silêncio de quem está tentando acompanhar algo que está indo rápido demais. Divaldo continuou: "O senhor trabalha com física quântica, pelo que entendi. Então o senhor sabe que a matéria, na sua escala mais fundamental, é praticamente vazia, que o que parece sólido é, na verdade, campos de energia interagindo, que a distinção entre observador e observado, que a física clássica achava óbvia, a física quântica dissolveu completamente. O senhor sabe que partículas separadas por distâncias imensas mantêm uma correlação instantânea que desafia qualquer explicação baseada em velocidade de propagação. O senhor sabe tudo isso, e mesmo assim, quando eu digo que experiencio formas de consciência que não estão confinadas a um corpo físico, o senhor acha impossível?" Marcelo estava com o microfone ainda na mão, e estava quieto de um jeito que as pessoas ao redor dele depois descreveram como raro, porque Marcelo era o tipo de pessoa que raramente ficava quieto. E Divaldo disse mais: "Eu não estou pedindo que o senhor acredite em mim. Eu estou perguntando ao senhor se a física que o senhor conhece permite ou não permite a existência de formas de organização da informação que não dependem de substrato biológico. E se permite, então a questão não é se extraterrestres existem. A questão é: qual é a diferença entre um espírito e uma inteligência não local? Porque se o senhor me disser que são coisas completamente diferentes, eu vou pedir que o senhor me explique essa diferença usando apenas física, não usando biologia, não usando teologia, apenas física." Alguém na plateia soltou um som. Não era bem um suspiro.
Era mais aquele som involuntário que as pessoas fazem quando algo inesperado acontece, quando a realidade se reorganiza um pouco à sua frente. Marcelo abaixou o microfone, olhou para a esposa, e então levantou o microfone de volta e disse, com uma voz levemente diferente da voz que tinha quando fez a primeira pergunta: "Eu vou precisar pensar sobre isso." Divaldo sorriu de novo e disse: "Eu sei. Eu também penso sobre isso há 70 anos e ainda não terminei, mas a história que eu preciso te contar começa antes desse momento. Começa na noite anterior, num hotel de meia categoria no centro da cidade, onde Marcelo e Renata estavam hospedados. E começa com algo que Marcelo nunca tinha contado para ninguém, exceto para a esposa, e que Renata revelou muitos anos depois, numa entrevista pequena para uma revista de divulgação científica que pouquíssimas pessoas leram. Naquela noite, Marcelo não dormiu bem. Ele nunca dormia bem quando estava prestes a fazer uma apresentação ou uma arguição importante, e para ele aquela sessão de perguntas tinha o peso de uma arguição. Ele ficou na cama, olhando para o teto, revendo mentalmente as perguntas que tinha preparado, imaginando as respostas que Divaldo poderia dar, construindo mentalmente os contra-argumentos. Era o que ele fazia. Era como ele funcionava. E num determinado momento da madrugada, por volta de 2 da manhã, Renata percebeu que o marido estava agitado demais. Sentou na cama, acendeu o abajur pequeno da mesa de cabeceira e disse: "O que está acontecendo?" Marcelo ficou quieto por um momento. E então, disse uma coisa que ela não esperava. Disse: "Eu acho que eu tenho medo de que ele responda alguma coisa que eu não consiga refutar." Renata ficou olhando para ele e perguntou: "Medo de não conseguir refutar ou medo de que ele tenha razão?" Marcelo não respondeu, apagou o abajur e ficou olhando para o teto até o amanhecer, porque havia algo que Marcelo não tinha contado para ninguém, nem para os alunos, nem para os colegas de departamento, nem para os editores dos periódicos onde publicava. Havia um episódio, 10 anos antes, que ele tinha arquivado mentalmente numa pasta que ele nunca abria, numa gaveta que ele nunca puxava, numa parte de si mesmo que ele tratava com o mesmo rigor com que um cientista trata um dado que não se encaixa no modelo. Ele registrou, anotou que existia e seguiu em frente. O episódio era simples. Simples demais para o que causou. Marcelo tinha perdido o pai num acidente de carro quando tinha 42 anos. E na noite seguinte ao velório, sozinho no apartamento, às 3 da manhã, ele tinha sentido a presença do pai. Não como metáfora, não como lembrança, como presença. Como se o pai tivesse entrado no cômodo e estivesse parado ali, a 2 metros, sem falar, apenas presente. E Marcelo, que nunca tinha acreditado em nada disso, que tinha passado a vida inteira construindo uma visão de mundo onde esse tipo de experiência não era possível, tinha ficado sentado na cadeira por 40 minutos sem conseguir se mexer. Depois disso, nunca mais aconteceu. E Marcelo nunca falou sobre o assunto. Porque não sabia o que fazer com aquilo, porque não havia espaço no modelo para aquilo. E um dado que não se encaixa no modelo, se você não tem coragem de revisar o modelo, você arquiva. E agora ele estava deitado num hotel de meia categoria, na véspera de confrontar o maior médium vivo do Brasil, com aquela gaveta rangendo por baixo de tudo. O auditório onde o evento aconteceu era de uma dessas faculdades privadas que cresceram no Brasil nos anos 90, com corredor de mármore barato, ar-condicionado que funcionava só na metade do espaço, e cadeiras estofadas de um azul que já estava desbotando. 300 pessoas. A maioria era espírita ou simpática ao espiritismo, mas havia um grupo considerável de curiosos, de estudantes universitários que tinham ouvido falar, e de alguns outros pesquisadores que tinham ido por motivos parecidos com os de Marcelo. Divaldo começou a falar às 14 horas em ponto. Sem atraso, sem apresentação pomposa. Simplesmente subiu ao palco, agradeceu a presença de todos e começou. Eu não vou descrever a palestra inteira, porque ela merece um vídeo só para ela. Mas preciso te dizer o suficiente para que você entenda o que aconteceu quando chegou a hora das perguntas. Divaldo falou durante quase 2 horas
sobre o que ele chamava de a natureza da consciência como fenômeno não exclusivamente biológico. Usou referências de física, de filosofia, de neurociência, de literatura, citou autores que você não esperaria de um médium baiano de 70 e poucos anos. Citou William James, citou David Bohm, citou Erwin Schrödinger, citou autores que os próprios físicos raramente leem fora das universidades, e falou sobre tudo isso sem jamais perder aquele fio de calor humano que tornava cada ideia pessoal. Cada conceito relevante para a vida cotidiana de cada pessoa, sentada nas cadeiras azuis desbotadas. Marcelo ficou na terceira fileira com o caderninho e foi anotando. E foi riscando, porque algumas das coisas que Divaldo dizia se encaixavam, de formas que ele não esperava, com coisas que ele mesmo tinha escrito em artigos. Não de forma superficial, de forma específica, técnica. Quando chegou à sessão de perguntas, havia uma fila de microfones distribuídos pelos corredores. Perguntas pessoais, perguntas de fé, perguntas sobre a vida após a morte, perguntas sobre como se comunicar com entes queridos. Divaldo respondia a cada uma com atenção genuína, sem parecer que estava se apressando, sem parecer cansado. E então, chegou a vez de Marcelo. O microfone apitou uma vez, só uma, e o auditório inteiro prendeu a respiração. O que eu não te contei ainda e que precisa ser dito agora é o que estava acontecendo nos bastidores daquele evento, porque por trás daquela tarde havia uma trama mais antiga e mais complicada do que parecia. O evento tinha sido organizado por um grupo de pesquisadores ligados a uma associação de estudos da consciência que tinha sede em São Paulo. Essa associação estava, naquela época, em meio a uma disputa interna sobre direção. De um lado, um grupo que queria manter o foco no espiritismo kardecista, nas práticas tradicionais, na linha de pesquisa já estabelecida. Do outro, um grupo mais jovem que queria abrir o campo para diálogo com a ciência empírica, com a neurociência, com a física quântica, e que entendia que o espiritismo só sobreviveria no século XXI se fosse capaz de se sentar à mesa com a ciência sem tremer. E havia uma terceira pessoa nessa história que ninguém conhecia naquela tarde. Uma organizadora chamada Vera, 58 anos, professora de psicologia aposentada, que tinha sido ela quem tinha contatado Marcelo e tinha sutilmente encorajado sua presença. Vera não era cética, era espírita há 40 anos. Mas ela acreditava, com a convicção de quem já pensou muito sobre um assunto, que Divaldo Franco precisava ser confrontado por um científico de peso, não para ser humilhado, para ser libertado. Liberado de quê, você pergunta? Da imagem de mágico, da imagem de curandeiro simpático que diz coisas bonitas para pessoas sofrendo. Vera acreditava que o que Divaldo fazia, o que ele realmente fazia quando estava em transe ou quando estava psicografando, ou quando olhava para uma pessoa e dizia coisas que não poderia saber, que esse fenômeno era real, e que era tão real que merecia ser confrontado por alguém que tivesse as ferramentas para não descartá-lo facilmente. Vera tinha lido os artigos de Marcelo, tinha mandado um e-mail para ele 6 meses antes, apresentando o evento, e tinha escrito uma frase que Marcelo depois disse que não saiu da cabeça. O doutor tem as perguntas certas. Divaldo tem respostas que o doutor ainda não ouviu. Isso pode ser uma conversa importante. Marcelo tinha respondido que iria, e tinha passado 6 meses se preparando, mas o que nenhum deles sabia, nem Vera, nem Marcelo, era o que Divaldo Franco tinha dito numa conversa privada 2 dias antes do evento, para um dos organizadores. O organizador perguntou: "O senhor está preparado para responder perguntas difíceis?" E Divaldo, sem hesitar, sem consultar ninguém, respondeu: "Eu sempre estou mais preparado para responder do que para perguntar, porque eu tenho muito mais dúvidas do que certezas. E dúvida, meu filho, é o único estado mental honesto que existe." Voltamos ao auditório. Voltamos ao momento em que Marcelo disse que precisava pensar sobre aquilo. E é aqui que a história começa a ir para lugares que eu não sabia que ia, porque depois que Marcelo abaixou o microfone, houve um silêncio de talvez 5 segundos, e então Divaldo disse mais uma coisa.
Uma coisa que não estava no roteiro, não estava no planejamento, não estava em nenhuma resposta que Marcelo tinha antecipado em 6 meses de preparação. Divaldo disse: Senhor Marcelo, posso te perguntar algo? Marcelo ficou com o microfone levantado de novo e disse: Claro. E Divaldo disse: O senhor tem filhos? Marcelo disse que não, que ele e Renata não tinham tido filhos. E havia na voz dele, nessa resposta simples, algo que as pessoas ao redor perceberam sem conseguir nomear. Uma textura diferente, como quando você pressiona um lugar que não sabia que estava doendo. Divaldo disse, com aquela voz calma de sempre: E o senhor perdeu alguém próximo recentemente? Alguém que o senhor esperava poder perguntar coisas? O auditório ficou tão quieto que dava para ouvir o ar-condicionado funcionando só de um lado. Marcelo ficou olhando para Divaldo por um momento e disse muito baixinho, de um jeito que o microfone pegou e espalhou para as 300 pessoas: Meu pai, há 10 anos. E Divaldo assentiu. Devagar, como quem está confirmando algo que já sabia. E disse: E o senhor nunca conseguiu perguntar a ele o que queria perguntar, conseguiu? Marcelo não respondeu. Ficou parado. E Renata, que estava ao lado, depois disse que foi o momento mais longo da sua vida. Não porque estava esperando para ver o que Divaldo ia dizer, mas porque estava vendo o marido em pé no corredor, com 300 pessoas ao redor, com um microfone na mão, completamente parado, completamente quieto, completamente sem a armadura que ele tinha passado a vida inteira construindo. E então Divaldo disse uma frase. Uma única frase, que algumas pessoas ouviram de um jeito e outras ouviram de outro, que algumas interpretaram como psicografia, como mensagem do pai de Marcelo, e que outras interpretaram como simplesmente a coisa mais humana que alguém poderia dizer naquele momento. Talvez seja os dois ao mesmo tempo. Talvez não haja diferença. Divaldo disse: Ele sabe que você pensou nele naquela noite, e ele quer que você saiba que estava lá. O que aconteceu no auditório a seguir não cabe muito bem em descrição. Houve choro, houve silêncio, houve uma mulher na fileira de trás que começou a rezar em voz baixa, sem perceber que estava fazendo isso. E Marcelo ficou parado no corredor por um tempo que algumas testemunhas calculam em 10 segundos, e outras calculam em mais de 1 minuto. O tempo que o corpo leva para absorver algo que a mente ainda não decidiu o que fazer. Então ele abaixou o microfone, voltou para o assento ao lado de Renata, e não disse nada. Renata pegou a mão dele, e ele apertou a mão dela, e ficaram assim, os dois, enquanto o evento continuava ao redor deles. Depois do evento, Vera foi até Marcelo. Ela estava com os olhos brilhantes de quem passou a tarde contendo alguma coisa, e perguntou: Então? Marcelo ficou olhando para ela por um momento, e então disse uma frase que ela depois repetiu para muitas pessoas, porque era a frase mais honesta que um cientista já tinha dito para ela sobre aquele tipo de experiência. Divaldo Franco viveu 96 anos em serviço. Mais de 230 livros psicografados, direitos doados, nenhum centavo guardado para si. Palestras em mais de 60 países. Centenas de milhares de atendimentos sem cobrar nada de ninguém. E no fim de tudo, a pergunta que ele deixou não é sobre espíritos nem sobre ciência. É sobre coragem. Coragem de sentar em frente ao desconhecido sem precisar vencê-lo. Coragem de dizer, eu não sei, e ficar ali mesmo assim. Talvez seja isso o que ele e Marcelo tinham em comum no fundo. Não a crença nem a dúvida, mas a honestidade de quem não finge saber mais do que sabe, e que por causa disso, num auditório de cadeiras azuis desbotadas, numa tarde quente de setembro, conseguiram fazer algo raro. Conseguiram se ouvir de verdade. Conta pra mim nos comentários. Você já viveu um momento assim? Um momento em que alguém disse algo que você não conseguiu explicar, que ficou na sua cabeça semanas depois, sem pedir licença? Essas histórias precisam ser contadas, para que a geração que vem depois da nossa saiba que o desconhecido não é inimigo. É apenas a parte do mapa que ainda não foi desenhada. Se esse vídeo tocou alguma coisa em você, compartilha com alguém que também está fazendo perguntas sem resposta. Se inscreve no canal, ainda tem muito a contar. Até o próximo vídeo.